Uma boa tarde, estamos aqui novamente com Discos do Maurão e hoje peguei para a gente conversar aqui um clássico absoluto do rock, George Harrison, All Things Must Pass. 1970, final dos Beatles, tinha acabado de lançar o Let It Be em maio, mas todos eles já estavam começando a trabalhar nos seus trabalhos solo. A banda, na verdade, em 69 já tinha se dissipado, cada um já estava procurando o seu lado, o seu estilo diferente de som para fazer, e o George Harrison não foi diferente. Ele já vinha de dois trabalhos anteriores a esse aqui, de música experimental. Se você procurar algumas fontes, vai estar dizendo aqui que esse aqui é o terceiro disco do George Harrison, mas na verdade é o primeiro, né? O primeiro de 67 chamava Electronic Sounds, na verdade são só sonoridades. Depois teve esse daqui, que foi o Wonderwall, de 69, 68 para 69, uma trilha sonora de um filme, o Wonderwall, com músicas incidentais, alguma coisa de música indiana, mas nada realmente de música pop, do jeito que a gente conhece George Harrison, né? Então, ele vinha guardando o material desde sua época dos Beatles. Nós sabemos que ele sempre foi um Beatle que ficava com menos músicas nos discos, né? 2 músicas, no máximo 3 na sua representatividade. Dá para entender perfeitamente, né? Porque a competição ali era acirrada, você tinha John Lennon e Paul McCartney nos Beatles, né? O Ringo Starr também, a gente costuma falar pouco do Ringo Starr, mas ele tem bastante coisa bacana também. Mas, de fato, o George Harrison era um músico, um compositor de primeiríssima, né? Então ele já vinha guardando material, que eram músicas que não eram aproveitadas nos discos dos Beatles, e em 1970 ele surpreende com o lançamento desse disco. É o primeiro álbum triplo de um artista pop. Os álbuns triplos geralmente ficavam à parte para música erudita, né? Óperas, concertos inteiros. Mas um disco triplo, podemos dizer, de um cantor de rock, é a primeira vez no lançamento da história. Essa aqui é uma edição americana de 1970, então ela é um box, é um negócio muito bonito mesmo, capa dura, negócio de primeiríssima mesmo, né? Claro que não foi muito acessível na época, né? Porque era o preço de 3 discos mais do box, né? No Brasil ele acabou saindo, eu cheguei a ver em loja, inclusive, versão com capa normal, que abria tipo a do Woodstock, sabe, para um lado ou para o outro, igual a do Tommy, enfim. Mas essa é uma edição americana lindíssima de 1970. O disco, vamos pegar aqui para falar sobre as faixas, são 6 lados, né? Enfim, um disco triplo, e ele começa com I Had You Anytime, uma música lindíssima, uma parceria de George Harrison com Bob Dylan. Eles ficaram muito amigos nessa ocasião, andavam juntos, enfim, e fizeram essa parceria lindíssima. Mais pra frente eles voltaram a trabalhar em 1988 no Traveling Wilburys, né? Juntos, compondo, enfim, arranjando. Essa amizade deles durou, podemos dizer, até a morte do George, né? Então, I Had You Anytime é uma música lindíssima, uma coisa fina mesmo. O grande sucesso desse disco é a segunda música, My Sweet Lord, que virou um compacto, né? Um single, primeiríssimo lugar em 1970, e olha que estava competindo com muita gente boa. Esse disco chegou a ser primeiro lugar em 1970 nos Estados Unidos e ficou em quarto na Inglaterra. O compacto eu tenho até aqui, My Sweet Lord, né? Uma edição nacional aqui do compacto, né? My Sweet Lord. O outro lado, Isn't It a Pity, também clássico absoluto aqui, que nós vamos falar também sobre a música. Uma das mais bonitas. Wawa também, que fica entre essas duas músicas, merece bastante destaque. Destaque aqui que a gente pode ver já em Wawa ou Isn't It a Pity, no decorrer do disco inteiro, é a produção do disco que ficou a parte de Phil Spector. Phil Spector já havia trabalhado com os Beatles no Let It Be. George Harrison e John Lennon gostaram muito da produção de Phil Spector, que era conhecido como uma parede de som, né? Ele fazia aquela orquestração que a gente vê bastante no Let It Be, por exemplo, em faixas como Across the Universe, The Long Winding Road, ou mesmo I'm Mine, do George Harrison, aquela parede de som, né, que não deixa nenhum buraco, com corais, com som. E o George gostou muito disso e procurou o Phil Spector para produzir esse primeirão aqui do George, All Things Must Pass, né? Lado 2, What Is Life, também uma música maravilhosa. If Not For You. Bob Dylan tinha acabado de lançar o disco New Morning e com o hit If Not For You, e o George Harrison, pela amizade que eles tinham, achou a música linda e colocou aqui no seu primeiro disco. Também sai aqui Behind the Locked Door, que ele fez para o Bob Dylan. Bob Dylan tinha sofrido um acidente nessa ocasião e ficou afastado
dos palcos, enfim, ficou só compondo na sua casa na região de Woodstock, trancado atrás da porta, e o George Harrison fez essa música Behind the Locked Door. Depois vem Let It Roll também, uma música também com a orquestração do Phil Spector aqui, muito bonita, né? Lado 3, ó, Beware of Darkness. Beware of Darkness é uma música maravilhosa. A gente tem uma edição, uma versão muito legal também com o Concrete Blonde no primeiro disco. É uma música muito bacana de se escutar. Apple Scuffs merece um adendo aqui. Apple Scuffs ele fez para aquelas fãs dos Beatles que ficavam na porta da Apple esperando uma oportunidade de ver os ídolos, de conversar com eles. E ele fez essa música para essas meninas, enfim, que eles chamavam entre eles de Apple Scuffs. O detalhe aqui, não é acreditado, tá? Mas entre a formação do disco, que a gente vai falar aqui, Alan White está na bateria, e John Lennon foi quem gravou a gaita, de acordo com Alan White, na música Apple Scuffs, porque ele estava gravando o disco Plastic Ono Band, aquele seu disco que ele está sentado no jardim com uma árvore, enfim, que tem Mother, God, enfim. E nessa mesma ocasião, eles estavam ali porta a porta e John Lennon fez essa ponta aqui em Apple Scuffs. E o Ringo Starr trabalha no disco também, né? Por causa daquela bobeira deles, aquela briguinha deles, aquele ego deles, Paul McCartney acabou não trabalhando aqui no disco, em ocasião eles não estavam se falando ainda bem legal, né? Ballad of Sir Frankie Crispy, Let It Roll, Awaiting at Wall é uma daquelas músicas religiosas do George Harrison, sem ser piegas, né? Aliás, tem bastante coisa aqui, né, religiosa. Hear Me Lord, enfim, tudo dessa parte religiosa do George. E a gente tem aqui também, olha, All Things Must Pass, Waiting at You All, depois vem All Things Must Pass. All Things Must Pass, a música título do disco, já havia sido gravada pelos Beatles, mas foi rejeitada na ocasião do Abbey Road, e o George usou aqui como música tema do seu disco. No Anthology dos Beatles a gente tem uma versão muito legal com os Beatles de All Things Must Pass, com backing vocals, ficou um negócio muito legal também, né? I Dig Love, uma música linda também, bem na praia de Álbum Branco, assim, uma música que também ele já tinha começado a trabalhar em 68. The Art of Dying ele vinha trabalhando desde 66, da época do Revolver, e foi guardando a música que não cabia, os Beatles não queriam, enfim, não cabia nos discos, ele foi deixando para depois. Aí vem uma nova versão de Isn't It a Pitch aqui, um pouquinho mais de violão, então coisa linda, lindíssima mesmo, né? Aí é que vem o X da questão. O último disco, que seria o disco 3, né, o lado 5 e lado 6 aqui do box, é uma jam interminável, chamada Apple Jam. Então a gente tem ali Bobby Whitlock, o Eric Clapton, né, também, Gary White, enfim. É uma banda que mais para um ano depois ficou conhecida como Derek and the Dominos. Então o Eric Clapton gravou a maioria das guitarras aqui do disco, né? Eles tinham essa amizade que ficou até a morte do George, trocaram até de esposa, enfim, né? Você se surpreende e fala assim, é desnecessário, cara. Eu arrisco a dizer que esse último disco ele é desnecessário. Uma jam que você fica esperando acontecer alguma coisa e fala, pô, não é possível, agora vai entrar o George, vai fazer alguma coisa, mas não acontece nada. É uma jam dividida em 5 faixas ali, com exceção de uma interfaixa chamada It's Johnny's Birthday, que eles fizeram na ocasião do aniversário do John Lennon, em setembro, se eu não me engano. Ele estava lá no estúdio com eles, gravando esse disco, eles fizeram uma brincadeirinha chamada Johnny's Birthday, entre o Eric Clapton, George Harrison, enfim, e gravaram. Ela é legalzinha, mas o resto realmente é desnecessário, tá? Se fosse um álbum duplo, estaria de muito bom tamanho aqui, de muito bom gosto. A parte gráfica do disco aqui, principalmente essa edição aqui, é lindíssima, né? Esse box aqui, né? A gente tem aqui no verso aqui da caixa o nome das músicas. Cada disco tem um encarte, né? Então você tem aqui os encartes com as letras, né? Esse aqui é o disco 1, o selo da Apple aqui, muito bacana também, ó. O selo cor de laranja aqui da Apple, bonitão, né? Versão americana, bem legal, diferente por ser laranja, né? Primeira versão do Larry It Be, eles fizeram um selo vermelho também. Esse disco 1, o disco 2 esse aqui, também no mesmo padrão de selo. O disco 3 tem um encarte muito bonito aqui, que é esse aqui, Apple Jam. Daria uma ótima foto de capa de disco, inclusive um pote de geleia aqui de maçã, particularmente eu gosto bastante. Mas essa jam interminável aqui do Derek and the Dominos com Eric Clapton, que não tem o menor cabimento. O selo também muito bonito aqui desse disco aqui, né?
pote aqui de geleia, de maçã, muito legal, a parte gráfica aqui realmente, e as músicas, né, com exceção desse disco 3 aqui que é desnecessário. E acompanhava também aqui a caixa, essa edição original, um pôster aqui do George Harrison, uma foto bem introspectiva dele em casa, ficou muito legal, um pôster gigante aqui, enorme o pôster. Vou demonstrar aqui, não sei se dá para pegar aí, mas enfim, um pôster imenso num vitral ali na porta de George Harrison, né? Uma coisa linda mesmo, um pôster legal, parte gráfica disso aqui é arte gráfica na verdade, né? Tem muito conteúdo aqui, muita coisa. Relançado em CD, nos anos 2000, ele teve uma edição de 30 anos comemorativa, então eu peguei, deixei aqui, ó, que é esse aqui, né? Gravações remasterizadas, um som de primeiríssima mesmo, ficou muito legal. Só que, na minha opinião, tá, ele não deveria ter mexido na capa, ele coloriu, né, artificialmente aí por computador, enfim, a capa do disco. Eu acho que ficou de gosto duvidoso isso daqui, tá? Mais duvidoso ainda se você abrir aqui os encartes, olha, não sei porque que ele fez isso. Aí deturpou mesmo, ó. Pegou a foto original, colocou ali uma usina, colocou prédios, né? Você aqui tem um encartezinho que tem até um viaduto. Claro que tem esse apelo ecológico do Jorge, né, dizendo que aquele jardim maravilhoso e tal, né, depois acabou se tornando ali com um monte de moradias, um monte de poluição, enfim. Mas perde muito a parte gráfica nesse CD aqui, tá? Aquele pôster gigante, pelo menos, ó, virou essa fotinho aqui, quase imperceptível. Tem uma foto aqui de 2000 do George. Ele tem algumas bonus tracks, isso aí é legal, mas muito mal colocadas, na minha opinião, porque elas ficaram no final do disco 1. Eu acho que tinha que ficar no final do disco, já que são bônus, né? Enfim, deveria de ter ficado no final do disco, mas George Harrison colocou no final do disco 1. São até legais, né? Uma versão nova de 2000 de My Sweet Lord, versões instrumentais de algumas músicas. Mas não acrescenta, podemos dizer, em muita coisa não, tá? Se você tiver essa aqui, é uma foto em sépia, uma coisa muito bonita, muito bom gosto. Aí fez aquela colorização ali artificial ali de computador, eu achei que aquilo não ficou bacana, mas o George Harrison certamente tinha os seus motivos aí para colorir a foto, enfim, deu na cabeça dele o artista, né? O disco é dele, ele faz o que ele quiser, a verdade é essa, né? Nessa mesma ocasião aqui, ele lançou também o compacto, tá aqui, tá? Um pouquinho depois, tá? Que foi o Bangladesh. Eu coloquei aqui para complementar aqui, né? Bangladesh e lado B, Deep Blue, né? Logo depois desse disco aqui, ele fez o concerto para Bangladesh, onde praticamente todos os músicos aqui desse disco participam do concerto para Bangladesh. Bob Dylan também participou, enfim. Só John Lennon que teve uma treta com ele na ocasião do concerto de Bangladesh e resolveu não participar do concerto de Bangladesh. Mas fica aqui minha dica, olha, tem muita gente que acha que esse aqui é o melhor disco solo de um pós-Beatle. O disco é realmente sensacional. Eu arrisco dizer que é o melhor disco solo do George Harrison. É um disco completo, uma coisa bem Beatle mesmo, se você se basear ali, principalmente em Abbey Road, Let It Be, né? Produção do Phil Spector, mas enfim, é o melhor disco do George, na minha opinião, mais completo. Todo disco do George Harrison é bom, mas esse aqui realmente é diferenciado, né? Que é uma coisa que de material praticamente da época dos Beatles. Depois ele vem com discos muito bem conceituados, Living in a Material World também, que é um disco fantástico, veio na sequência desse. Mas esse aqui realmente é um diferencial. Eu arrisco a dizer que não é que eu não sei se é o melhor disco de um pós-Beatle. Eu gosto muito particularmente do Imagine do John Lennon, e gosto muito do Flaming Pie do Paul McCartney. Eu acho que são discos assim excepcionais mesmo. Não sei dizer qual é o melhor dentre esses três. Mas George Harrison, um disco lindíssimo, time de primeira. Badfinger aqui trabalha com a parte de acompanhamento, né, guitarras rítmicas, percussão. O time aqui é de primeira. Alan White na bateria. Ringo Starr também toca bateria aqui nesse disco. Eric Clapton nas guitarras. Olha, coisa linda, tá? Experimenta George Harrison, All Things Must Pass, escuta o disco 1 e escuta o disco 2, o disco 3, se você tiver com pouco tempo, não ouve, ou pula porque não acontece nada, né? Mas eu recomendo aqui um disco belíssimo. Espero que a gente volte a conversar em breve sobre um clássico do rock and roll. Um grande abraço a todos. George Harrison, All Things Must Pass. Aproveita que esse é som. Um abraço, meu, até mais.